Começando mais um Tá Linda Podcast. Seja bem-vinda, você, mulher maravilhosa. E eu quero te dizer, se você ainda não ouviu hoje, você tá linda. E eu tenho mais uma novidade para você. Amanhã você estará mais linda ainda. E é por isso que temos a honra e o privilégio de receber duas profissionais incríveis que trabalham justamente para isso, para colocar à disposição técnicas, informações sobre saúde, beleza, bem-estar, cirurgia plástica, para que você alcance a sua melhor versão da maneira mais segura possível. Vamos dar as boas-vindas para a doutora Ana Célia Gorini, seja bem-vinda, doutora, Prazer e para a estar aqui com Mônica vocês. Rocha, nutricionista. A gente vai falar Obrigada. sobre nutrição e lipedema. É isso? Mesmo. Você sabe o que é lipedema? Se não sabe, fica aqui com a gente, porque são informações importantíssimas. Às vezes você tem e não sabe, às vezes você conviveu na família, achou que é normal e não sabe nem por onde começar. Então, aqui é o seu lugar, vem com a gente. Vamos lá, doutora? Vamos lá. A gente já tem um podcast que a gente fez juntos, então eu te convido a dar uma roladinha aqui e saber mais ainda sobre a vida da doutora Ana Célia, a vida pessoal dela. Mas, então, a gente vai dar uma pulada, porque o assunto do lipedema é complexo, né? Então, eu vou oportunizar vocês a se apresentarem de uma maneira, né, bem mais superficial, mais simples, porque a gente tem densidade aqui de assunto hoje, né, doutora? É verdade. Mas se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Eu sou Ana Célia, sou médica, cirurgiã plástica há mais de 25 anos. Atuo no mercado de Londrina, temos uma clínica própria, que é um hospital dia também, e sempre opero com meu marido Julian, que também é cirurgião plástico. Nós, então, vendo a necessidade do mercado, muitas pacientes procurando, fizemos o curso lá de lipedema e hoje a gente consegue tratar essas mulheres de um jeito mais completo, porque a gente sabe que não é um tratamento simples, né? Uma lipoaspiração nunca é simples, mas o tratamento é muito mais complexo do que uma cirurgia e mais completo. Então, a gente agregou à nossa clínica profissionais que vão nos ajudar a acolher essa mulher, porque essa mulher precisa ser acolhida. E é isso aí. Então, tá certo. Mônica, fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou a Mônica, sou nutricionista. Essa é a minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi em contábeis, mas não me sentia realizada e então decidi mudar de profissão. A nutrição me proporcionou uma melhor qualidade de vida. E eu sou completamente apaixonada pela nutrição e eu resolvi, né, estudar a nutrição para levar isso para outras pessoas também, né, uma maior qualidade de vida. E recentemente começamos a estudar em conjunto lipedema e o nosso objetivo é continuar melhorando a vida de outras mulheres. Antes da gente abordar principalmente a estrutura do atendimento de vocês, o que é lipedema? Então, para aquela mulher que está escutando aqui a gente agora, e ela não faz ideia do que pode ser o lipedema, ou às vezes até faz, mas superficial, como que vocês explicam de uma maneira simples ali para elas? Eu sei que muitas de vocês já foram lá para o Google, lipedema, o que é, já vê um antes e depois, mas elas vão explicar de uma maneira, de certa forma, com consistência médica, né, doutora? Existem duas explicações. Então, vou falar uma mais complexa e depois a mais simples. Lipedema é uma doença crônica, progressiva, que não tem cura, mas tem controle do tecido conjuntivo. E aí isso aborda tanto o tecido gorduroso, quanto vasos linfáticos, macrófagos, linfócitos e vasos sanguíneos, e principalmente das coxas e alguns pacientes dos braços. Ele é de origem genética, tá, do cromossomo X da mulher e tem muito a ver com o estrógeno. Então, essa é uma explicação mais complexa. A explicação mais simples lipedema é um problema que a paciente tem, onde geralmente ela tem uma desproporção cintura-coxa. Claro que não, nos graus mais baixos, tipo grau 1, é um pouco mais difícil de diagnóstico, mas ela tem uma desproporção e, assim, quando ela engorda um pouco e ela emagrece, ela não vê o emagrecimento dessas coxas. Então, se isso acontece, a gente já tem que ligar o sinal de alerta, que isso pode ser um lipedema. E também aquela perna que vai junto até lá no pé e não tem a formato do joelho, sabe? Tem a coxa, o joelho e a perna. E aí, isso daí tem que também ligar um sinal de alerta, porque pode ser lipedema.
aquele aspecto maciço. Isso, do jeito que único sobe. bloco, isso. Entendo. Então, vamos lá. Fiz dieta. Corri e aí percebo que perdi peso, mas as medidas da coxa, o aspecto das pernas continuam o mesmo. Isso vale para os braços? Também. Fica, né? Então, é uma paciente que normalmente ela emagrece e ela não percebe diferença na região das coxas. Então, o mais comum é na região das coxas e menos nos braços, mas também tem. Então, é aquela paciente que ela está sempre insatisfeita com as pernas. E às vezes ela faz muitas dietas restritivas, né, em busca de melhora daquele aspecto da perna e nunca melhora. Diferente da obesidade. A obesidade, a pessoa ela emagrece por inteiro. Já no lipedema, não. No lipedema, tem uma maior dificuldade em reduzir essa gordura das áreas acometidas. E ela tem irregularidade. Que são as fibroses. Na realidade, assim, a gente precisa também estar atento porque grande parte das mulheres com lipedema, 40% a 50%, tem obesidade associada. Essa paciente, quando emagrece, ela vai emagrecer a gordura da obesidade. O que ela não vai perder é a gordura do lipedema, que são gorduras diferentes. Tem fibrose, é isso? Na realidade, a gordura da obesidade ela é diferente da gordura do lipedema. A célula gordurosa ela é menor e são várias células. A gordura do lipedema, a célula gordurosa, ela é única, é uma gordura branca e ela não diminui quando você tem, por conta de alteração até de elastina, de parede de vaso, parede da própria gordura. Então, ela tem dificuldade de perder essa gordura. Então, quer dizer que uma vez, se essa paciente chegar a engordar e esse lipedema, essa gordura do lipedema, digamos que se volumizar, ela não vai diminuir. Não, se for do lipedema, ela não diminui. Só vai sair numa lipoaspiração. Sim. Nossa, doutora. E aqueles casos mais graves que eu já vi alguns? Então, e por isso até a gente fala com o paciente para ele tentar manter o peso. Porque você está no grau 1, no grau 2, tentar manter o peso para que a gordura do lipedema não evolua, ele não evolua para grau 3. E também associar a alimentação saudável. Ah, mas pode ser qualquer alimentação? Não, gente. A alimentação do lipedema é diferente. A doutora Mônica vai poder explicar aqui de modo detalhado para que vocês entendam. Agora, os pacientes que têm lipedema grau 4, que tem aqueles bolsões que já caem, e que é bem complexo, e tem uma fibrose muito grande associada, tem que fazer cirurgicamente. Não é nem com lipoaspiração, é fazendo remoção e sutura, com cortes e suturas. Sim. Até para melhor qualidade de vida dessas pessoas, né? Dessas mulheres. Às vezes é uma mulher que já perdeu a mobilidade. Então, até para essa paciente, né, voltar à vida ativa, conseguir fazer uma caminhada. Porque, de acordo com o que o lipedema vai evoluindo, vai alterando a marcha da paciente também. Ela vai unindo os joelhos e abrindo as pernas. E isso vai alterando toda a mobilidade dela. O famoso joelho para dentro. Isso. Vai dando muito problema de marcha. Então, assim, dependendo do grau da paciente, a gente também tem que entrar com fisioterapia para que essa paciente reaprenda a andar. Porque vai alterando a articulação, vai alterando tudo. Por isso é tão importante as pessoas se conscientizarem do problema que elas têm, para que elas não passem de nível. Não pode evoluir esse lipedema. A gente tem que tentar a manutenção ali. E, mulheres, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. Para vocês que estão aí. Procurem especialistas no assunto. Então, assim, é qualquer cirurgião plástico que faz? Não. É qualquer nutricionista que faz? Não. Dieta saudável para o lipedema pode não ser saudável. Então, procure pessoas que estejam habituadas a tratar lipedema para que vocês não evoluam de nível e para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai voltar justamente nesse ponto, que é a estrutura para fazer esse tratamento. Primeiro que eu descobri que o lipedema só se tornou oficialmente uma doença em 2022. Uhum. E eu fiquei, meu Deus, até então, o que essas mulheres, de repente, tinham, né? Provavelmente sempre tratadas com obesidade. E tentavam seguir dietas e, né, e nunca saravam, nunca se curavam, não tinham uma melhora. Imagine a pressão psicológica, Inclusive, doutora. Existe um grau alto de depressão nesse tipo de paciente, ansiedade e distúrbios alimentares. Por quê? Porque fazem aquelas dietas loucas para perder
E não funciona, elas vão ficando deprimidas, autoestima baixa. Então, por isso que eu falo que a paciente precisa ser acolhida, né? Precisa ter um profissional que entenda do problema dela, porque ela está precisando ser acolhida. E eu falo, não é culpa dela, mas é responsabilidade dela. Então, se não é culpa dela, tipo, ela tem o problema. Então, isso veio na genética dela. Então, assim, ok, tem um problema, vamos aceitar o problema e vamos, a partir de então, entender o que está acontecendo com você para que você possa viver com mais qualidade, assumindo o que você tem que fazer. Porque eu falo assim, quando a paciente tem um lipedema, 30% o médico e o nutricionista vão fazer, 70% é da mulher. Ela precisa assumir a responsabilidade da vida dela, do que ela precisa fazer para melhorar. Existe até uma máxima, né, nos cursos que a gente faz, a gente precisa perguntar para a paciente se ela está disposta a abrir mão do que adoece ela. Porque se ela não estiver disposta a abrir mão, não tem como tratar. Às vezes tem até um apego, né? E a gente tem que demitir essa paciente do tratamento. Porque, tipo, não adianta. Tudo que eu fizer por ela não vai adiantar, porque ela não está fazendo a parte dela. O que é muito importante. No caso, você comentou o que é dieta para um, talvez não vai ser dieta para outro. Exato. Então, a gente pode entrar nisso. O que a paciente de lipedema tem de diferente na alimentação, na dieta? Então, o que acontece? O lipedema é uma doença inflamatória. Então, a gente precisa de uma alimentação que a base dela seja anti-inflamatória. Então, o que é uma alimentação anti-inflamatória? Uma alimentação anti-inflamatória nada mais é do que a gente retirar os industrializados, o excesso de açúcar, álcool, os farináceos de forma geral. Sedentarismo também vai causar inflamação nesse paciente. Então, de forma geral, é a gente ir para uma alimentação mais saudável, desembalar menos e descascar mais. Então, raízes, tubérculos, saladas, os vegetais, as proteínas que a gente encontra nos ovos, nas carnes, frango. O arroz e feijão, né, que é a comida do brasileiro, não é um alimento que é inflamatório, pode ser inflamatório para alguns pacientes, sim. Tem alguns pacientes que ele não digere bem o feijão. Se esse paciente ele não digere bem o feijão, quer dizer que para aquele paciente ele é inflamatório. Mesma coisa o arroz, não é um alimento comum, né, de causar inflamação. Mas se aquele paciente ele não digere bem, ele vai ser inflamatório. Então, não quer dizer que... vamos dar o exemplo da aveia. A aveia é um alimento saudável, mas algumas pessoas não digerem bem. Então, para essa paciente, ele é um alimento inflamatório. Então, você vai fazer uma anamnese ali e vai iniciar um tratamento com personalizado. Isso, tudo porque senão eu poderia pegar lá na internet dieta anti-inflamatória. Mas tudo é personalizado. Você está comendo justamente, que é uma coisa que tecnicamente é saudável, mas para aquele indivíduo é o que causa. A linhaça e a aveia me inflamam muito. Olha que louco isso. Tem paciente que o tomate inflama. Então, o glúten, leite e derivado, né, que também é um assunto bastante polêmico também no lipedema, é a mesma coisa. Algumas pacientes digerem bem o glúten, né, a proteína do leite, a lactose, que é o açúcar do leite, já outras pacientes não. Então, a gente precisa testar. E como que a gente faz esse teste? Retirando esses alimentos. Então, um exemplo, a gente retira esses alimentos por 21 dias e depois a gente vai reintroduzindo esses alimentos, né, um por vez, para ela ir identificando se aquele alimento é inflamatório ou não. E como que a gente consegue identificar se esse alimento ele é inflamatório? Dor. Normalmente são pacientes que sentem dor. Então, quando piora o quadro inflamatório delas, elas sentem dor. Então, a gente já consegue identificar. Dor nas pernas. Eu vi que tem uma característica de sensação de gelo, que uma pele gelada, fria. Isso é real? Isso. É real. O que acontece? Como a gordura do lipedema a célula é 3 a 4 vezes maior do que uma célula normal, ela comprime os vasos. Não tem circulação. Tanto linfáticos quanto os vasos sanguíneos,
diminui a circulação, aumenta a sensação de roxo, porque aparece roxo sem ela nem bater, então as pernas estão sempre roxinhas. E a dor é muito incrível, é uma dor de isquemia, porque realmente vai pouco sangue com oxigênio. Então a paciente tem aquela dor lacinante. E nós que mulheres... é de tocar e já faz assim, né? Nós mulheres somos tão acostumadas com dor, porque às vezes chega no consultório e fala, tem dor nas pernas? Não, não tenho. Aí eu vou examinar, quando eu encosto no bolsão de gordura, eu falo, nossa, mas está doendo. Eu falei... E tem outras que me mandam mensagem no outro dia, doutor, eu estava pensando. Eu falei que eu não tinha dor, mas eu estou encostando aqui, eu tenho muita dor. Eu acho que eu estava tão acostumada com a dor que eu nem achava que eu tinha dor. Claro que existem pacientes que não têm, mas aí já é mais raro, assim, a grande maioria tem dor. Esses graus, né? Vamos supor que a paciente, você, nossa seguidora, está assistindo e para desconfiar. Não necessariamente está gritante o aspecto, né, de irregularidades na perna. Às vezes você fala assim, parece uma celulite, né, tem uma celulite aqui. Mas eu vi alguma coisa sobre ficar a paciente que fica em pé, que tem, e não necessariamente está num grau elevado, mas ela ficou em pé, deu meia hora, o joelho começa e o tornozelo também começa a inchar. Só às vezes se deitar, volta, mas ficar em pé, incha. E eu tenho uma pessoa que ela, da família, que é uma jovem, tem 19 anos, e ela tem isso. Qualquer coisinha, a perna dela, que ela fica em pé demais, a perna começa a inchar. E você sabe que esse inchaço que a gente chama na medicina de edema não é um inchaço verdadeiro. Porque o edema, o inchaço, é o acúmulo de líquido fora das células. Já no lipedema, não, é dentro das células. Então, é um inchaço que não é verdadeiro, entendeu? Mas a paciente tem sensação de peso, formigamento, dor, sensação de inchaço. Tanto que o medicamento diurético não é aconselhado nesse tipo de paciente. Gente, que bomba, né? É porque é bastante eu tenho a confundido. pessoa que eu vou sair disso daqui e vou falar assim, não pode tomar diurético. Porque ela vem com essa, não, eu vou tomar um diurético. Sim, sim. Existem medicações específicas para isso. E quando a gente fala de tratamento, a gente orienta, são várias medicações orais que a paciente toma e que melhora tudo isso. Até conversando com a paciente esses dias, ela falou, nossa, aumentou muito. Estou indo no banheiro várias vezes e eu senti realmente uma melhora. Mas não é um diurético específico, assim. É uma coisa natural, que é mandado manipular, específico para esse tipo de problema. Aliado com a alimentação. Porque não vai adiantar muita coisa. Não adianta nada se não fizer alimentação anti-inflamatória. Nada. Sim. Porque você vai continuando inflamando. Hoje, a comida que mais você vê, assim, que tá tudo... Porque, assim, eu cresci na época com a crença... ou lenda. Não, lenda não era, não. Lenda não era, que era real, e que eles não contaram. Não toma refrigerante da celulite. Refrigerante da celulite. E eu tomava com aquela dor no coração, ainda bem, graças a Deus, que eu não tomo mais. Mas existe algum alimento específico, assim, que você fala assim, esse piora tudo? Piora tudo. Tem alguma coisa assim que você já vai direto, né? Vou jogar pedra na fala gente. Assim, Mas pode falar. Não existe um específico, né? Mas os alimentos industrializados, de forma geral, eles têm um excesso de sódio, os embutidos, né? O álcool. O refrigerante é extremamente industrializado, né? O que tem de lá? Que a gente chama de caloria vazia, né? Só açúcar, aditivos, e álcool, conservantes. E nem o zero, né? O zero tem mais... É mais pior. O zero, ele tem adoçante, né? Então, uma pessoa que ela tem uma desbiose, que ela tem excesso de gases, para aquela pessoa, o adoçante pode ser até pior. Pode causar ainda mais desconforto. O adoçante altera a flora intestinal. Exato. Todos os tolos, né? Coisas... Xilitol também até altera a dor. Por isso que muita gente que vai comer qualquer coisa com xilitol fica com dor de barriga. Que eu tenho casos que eu conheço bastante. Exato. Sempre tem essas queixas. E eu fui muito triste, porque eu me achava a fitness, saudável. Porque eu não comia nada dos embrulhados, mas tomava minha coquinha zero. Gente, não podia... Pode falar, João? Nome de marca? Ai, Jesus. Ai, Jesus, ser comigo. Eu tomava Coca Zero, só que tem aspartame. E aí eu sei que eu parei porque tem uma correlação em relação a essa substância ir diretamente para romper. E aí eu tenho algumas
situações que me atrapalham. Então, eu falei, eu vou cortar alumínio, foram encontrado alumínio em algumas pessoas que acumula, Metais né? pesados. Metais pesados. Eu falei assim, gente, é isso? Porque, doutora, era 2 litros de refrigerante de cada 2 dias. Era o Muita tempo coisa. de virar, né? E a gente não Excesso. percebe, porque você acha que está sendo saudável. Sim. E aí, até isso, você também tira, os zeros. Os zeros. Sim. Os industrializados, de forma geral, a gente precisa retirar. Quer dizer, não Se o nasceu, paciente, não nasceu na terra, não saiu de um bicho, não pode comer. Exato. Se a paciente ela realmente busca uma melhor qualidade de vida, ela busca uma melhora nessas dores, ela precisa de mudança de hábitos. E isso é para sempre. Para sempre. Mas a paciente começa a fazer e ela vê a melhora, ela anima, entendeu? Ela vê que aquela dor lacinante melhora, ela anima. Começam né? com um ânimo para outras Sim, coisas. Sim, porque melhora até a angústia, a depressão, e a gente precisa fazer, tá conversando, explicando para essa paciente o que vai acontecer com ela, e quando ela começa a mudar os hábitos, a se entender, porque primeiro você precisa se entender o que você tem, e isso daí te tira um peso enorme, porque a pessoa acha que é culpa dela, tipo, nossa, eu não estou comendo certo, então aí fica sem comer, tem bulimia, tem anorexia, tem tudo, e aí nada resolve, entendeu? Nada resolve. Aí fica a autoestima baixa. Então, quando ela entende o processo, ela vai longe. Eu acho que é muito importante isso, entender o processo. E também vai desaguar diretamente na autoestima, né? Sim. E você começa a se olhar no espelho de uma forma diferente. Sim. E aí eu acho que é um gatilho bom, né? Sim, e um outro ponto também, não significa que essas pacientes, elas não vão poder consumir esses alimentos de forma esporádica, né? Então, às vezes ela pode ter um evento, uma festa, depois que essa paciente, ela desinflama, de forma esporádica, ela vai conseguir comer um alimento, né, que não seja saudável, o habitual ali do dia a dia dela também. Porque a dieta, de certa forma, preparou um intestino. Desinflamou. Porque vai cair aquilo ali, então eles vão estar preparados, de repente, para o sofrimento ser Digerir. mais amenizado. Sim. Isso. Porque acumula, né, doutora? Sim, A inflamação. E aí você inflama o intestino, o que acontece? O tão famoso que a gente chama leaky gut, que abre as barreiras lá do intestino, absorve o que não tem que ser absorvido, não absorve o que tem que ser absorvido, que são os minerais, as vitaminas e tudo mais. Você altera toda a flora intestinal. Com isso, você pode piorar muitas coisas, né? Que a gente sabe que hoje o intestino é o segundo cérebro, né? Sim. E quando você tem essa inflamação crônica do intestino, você tem muitos problemas. Muitos problemas. Eu amo essa frase, o intestino é o segundo cérebro. Eu tenho, como que eu posso dizer, uma situação que eu passei visível com o glúten. Uhum. Então, eu já não comia glúten há muitos anos, há uns 5 anos, 6 anos atrás. Minha mãe diabética, desenganada. Aí eu caí num doutor muito conhecido por trabalhar com essa medicina integrativa. Engoli o livro dele e comecei. Mas naquela época ainda ele liberava Coca Zero, né? Então, a gente... Coca Zero e leite. Leite não é queijos. Então, a gente ia para os queijos. E, doutora, num episódio a gente foi viajar e pela tensão, tava eu e meu filho, né, era uma situação especial, e a gente, simplesmente, nós dois matamos 10 pães franceses. Jesus Cristo, a gente estava ansioso, a gente estava sem Deus no coração. Doutora, naquela noite, isso foi num domingo, né? Naquela noite, tanto eu quanto meu filho, a gente simplesmente entrou, porque a gente não estava mais acostumado, né? A gente estava em outra cidade, fomos fazer um teste lá. A gente entrou num grau de ansiedade alucinante. Eu estou falando assim, alucinações. Tanto eu como a gente tem as nossas comorbidades, digamos assim, e a gente ficou muito acelerado. E um aceleramento que ele ia e baixava. Então, a gente ficava ansioso, daqui a pouco a gente ficava deprimido. E eu falei assim, gente, porque
até então eu sabia a teoria, né? O que eu tinha de benefício com a retirada do glúten foi o meu emagrecimento, mas de prova foi aquele dia. Depois daquilo, eu fico vendo meninas que às vezes operam e vão comemorar na pizzaria. E eu falo, meu Deus, gente, não faz um negócio desse. E a gente não tem noção, às vezes, do quanto o que entra na nossa boca Sim. acaba com o nosso intestino, acaba com o nosso cérebro, depressão, ansiedade. Sim. E atrapalha tudo, né? Dentro desse aspecto, a paciente que está viciada, que você falou, você começa a tratar, ela já começa a se animar, porque é um vício. O açúcar hoje, ele, né, como que vai fazer para sair? Essa parte, inclusive, psicológica, vocês conseguem captar melhor, conseguem dar amparo também para essa paciente? A gente avalia a paciente como um todo, né? A princípio, ela passa pela nutricionista, passa comigo, passa com a nutróloga. A nutróloga também tem algumas formulações que diminuem a ansiedade, diminuem essa vontade do doce. Mas tem pacientes que a gente precisa encaminhar para psicólogo e às vezes até para psiquiatra. Então, então, de repente, ela não vai estar sozinha nessa batalha da dieta. Não, ela não vai estar sozinha. Quando é uma paciente que eu não vou dar conta sozinha, eu preciso, né, da ajuda de uma psicóloga. E um outro ponto também que a gente vai trabalhar com essa paciente é começar aos poucos. A gente não vai retirar todos os alimentos que ela gosta de uma vez. Pensa que é uma doença que ela é crônica, então ela é uma doença que ela é para a vida inteira. Então a gente tem muito tempo para tratar aquele paciente. Então a gente começa aos poucos. Se é um paciente que ele é muito resistente à retirada do glúten, leite derivado, às vezes, né, igual você comentou, uma Coca zero. Então, a gente vai aos poucos com esse paciente. A gente vai fazendo, a gente pega uma Coca-Cola zero que ele gosta muito, a gente substitui por uma água com gás com limão, se ele aceitar. Se ele fala, não, eu preciso 200 ml por dia dessa Coca-Cola zero. Então, a gente vai continuar e a gente vai reduzindo aos poucos. Estratégicas. Exato. Abordagens estratégicas. Então, quer dizer que o paciente de lipedema, ele não vai chegar com o projeto verão, né? Não, tem paciente tem paciente que ele chega super disposto, mas não são todas as pacientes. Então, por isso que a gente precisa conversar com cada uma, né? Essa dieta, ela precisa ser individualizada, respeitando o momento também dessa paciente. Às vezes, ela acabou de descobrir o lipedema, então, para ela, está sendo um momento muito difícil também. Então, a gente precisa acolher essa paciente. A gente conversou um pouquinho mais cedo, né? Sobre, de repente, cresceu vendo a mãe, vendo as tias, todas com a mesma condição e, às vezes, achando normal. Porque o que as nossas mães, nossas tias sabiam sobre aquilo? Entendia que sou gordinha, né? É assim, da família, o quadril largo e as características específicas, né? Se continuar comendo assim, vai ficar igual sua mãe, Exato. vai ficar igual sua avó, né? E aí, nesse caso especificamente do lipedema, não tem a ver com só com se continuar comendo assim. Não. É um jeito diferente de comer, um jeito diferente de reagir ao ambiente, né? Que para cada uma é de um jeito também, né? Então, por isso que eu te falei, não existe alimentação padrão para todo mundo. Claro que a gente sabe o que é saudável, mas dentro dos saudáveis também pode ter coisa que inflama. Assim, pensando em inflamação, não é só a alimentação que inflama. A falta do sono inflama, o estresse inflama e o intestino que não está regulado também inflama. Então, quando a gente aborda essa paciente, a gente tem que abordá-la como um todo. Avaliar o estilo de vida bem dela, profundo, né? Sim, avaliar o estilo de vida dela para que ela possa entender o que ela pode fazer dentro da rotina dela que vai melhorá-la e vai desinflamá-la melhor. Não é só alimento. Então, você dorme mal
já não vai. No outro dia ela vai perceber a diferença. Porque a gente sabe que é no sono que as Repara, coisas... sono reparador. O nome, ele é perfeito. O sono tem que ser reparador. Ela tem que acordar descansada. Ah, mas não consigo. Bom, vamos fazer uma estratégia para que você consiga. Você tem que avaliar a hora que você vai deitar, a hora que você vai se programar, o que tem que fazer, das coisas da casa, né? Porque a mulher tem um monte de coisa para fazer, para que você tenha um sono reparador. A gente tem que entender que se nós não estivermos bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. Mulher cuida de todo mundo, cuida dos filhos, cuida do marido, é trabalho. Então, primeiro, olhe-se, né? Se conheça, conheça-te a ti mesmo, tem aquele ditado, Sim. né? E procure estar bem, né? Faça por você. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Faça por você para que depois você possa fazer pelo outro. Isso que você está falando é muito importante. Eu tenho muitas memórias de infância. Eu vim de família de mulheres gordinhas, muito acima dos 100 quilos. Então, eu vi muitas coisas. Eu vi muitas coisas tristes e teve uma época que eu falei assim, esse é o meu caminho. É para lá que eu vou, todo mundo é assim. Sim. E isso foi quebrado por uma tia minha, uma das tias, que simplesmente ela tinha sumido e simplesmente ela voltou magra. E eu tinha ali meus 20 anos, e eu olhei e falei, mas isso é possível? Como assim? Mas é da nossa família. E aí ela falou assim, eu fiz assim. Praticamente era jejum intermitente, só que errado, que ela quebrava com uma torrada. Eu falei assim, mas... Exatamente, é. 23 calorias. Exato. Mas você acredita que aquilo foi a porta, pelo menos... Sim, uma luz, né? É aquela virada de chave, né? De sair do peso da família. Você entende? Você se sente pertencente àquela situação. E dali foi a minha primeira porta. Então, às vezes, eu vejo o trabalho com que vocês... Né, o gosto, o carinho, o respeito com que vocês fazem o trabalho de vocês. De se dispor a falar, dispor a aparecer, de fazer posts... de fazer o que for preciso para alcançar, né, na comunicação. Gente, é muito importante. As coisas não coisam sozinha na cabeça das pessoas. E outra coisa que às vezes eu tenho me preocupado um pouco, e a gente faz parte de um grupo, né, no Brasil, que a gente estuda lipedema, mas assim, a internet é uma terra sem lei, né? Então a gente fala, lipedema é uma doença da moda. Gente, não é moda. Não é moda, nunca foi moda. A lipedema vem e ele não vai passar. Porque ele está aí, ele foi colocado como doença, só está se falando mais agora. Outra coisa, se alguém falar para você, faça essa dieta ou tome esse remédio que você vai ser curado, fuja. Não tem cura. Infelizmente, é um problema genético e ele não tem cura. Ele tem controle, você pode melhorar, você pode ficar muito melhor, mas ele não tem cura. Você vai precisar todos os dias lutar por ele. Por você, no caso, né? Você precisa lutar por você. Então, fuja das modinhas e fuja de quem te promete resultado que não é verdadeiro. Porque é muito mais fácil eu ir lá, fazer uma coisa e né, achar que eu estou curado, mas não funciona assim. Engraçado, hoje eu vi um meme, estava escrito assim, não, na verdade não era um meme, era uma charge. E aí o médico aparentava um médico dizendo para a pessoa, o seu estilo de vida está te matando. Aí a pessoa fala assim, vou mudar o estilo de vida. Aí ele fala, claro que não, toma esse remédio. Eu vejo isso todos os dias, gente. Se é o estilo de vida da pessoa, se é uma condição genética, se é algo que não vai mudar, não tem que contribuir para a indústria farmacêutica vender mais, né? Tem outros caminhos mais saudáveis. E a gente tem que entender também, né, que essa paciente, ela já nasceu com essa predisposição genética, né? E existe as flutuações na vida da mulher, né? Flutuações hormonais, né? Que podem desencadear esse lipedema. E a piora do quadro, né? E a piora do quadro. E quais são? Podem ou não? Ou Podem, vai? Podem. Tá. Então, o primeiro marco é ali na menarca. Então, a primeira menstruação, esse é o mais comum, tá? De desenvolver o lipedema. Depois 70% das mulheres desenvolvem na menarca. Depois gestações e menopausa. Então, às vezes, essa mulher ela não desenvolveu na menarca,
nem em nenhuma das gestações. Mas ela pode desenvolver ainda na menopausa. Que vai cair todos os... E com a suplementação? Ou reposição hormonal? Ela... Então, a mulher com lipedema, ela pode fazer, sim, suplementação, né, hormonal, só que tem que ser muito criteriosa e devagar, porque não é como uma pessoa que não tem lipedema, porque pode piorar muito. Dependendo do que você colocar, pode piorar muito. Então, tem que ser muito criterioso, muito devagar, tateando. O menos é mais com lipedema. Coloca um pouco, avalia, ficou bem e tal. Pode até aumentando devagar, mas tudo de forma muito criteriosa. Agora, sim, a mulher com lipedema, ela tem algumas alterações. Por exemplo, ela geralmente tem ferro baixo. E o ferro pode alterar a tireoide. Ferro baixo pode alterar a tireoide. Então, a gente precisa avaliar a vitamina D, vitamina B12, como em todas as pessoas, tá? Mas não é só coisa ruim que tem, não. A gente sabe que a mulher com lipedema, ela tem menos índice de gordura visceral. Ela, por conta do estrógeno que está ali, né, pulsando, ela tem uma pele mais bonita. Ela é uma mulher mais afável, mais carinhosa. Ela é uma pessoa que é muito agradável de estar perto. Ela agrega muitas pessoas. Ela tem aquele instinto de mãe, assim, sabe? Você está falando, as minhas memórias estão todas aqui. Exatamente, por conta do hormônio. Aquela então, assim, vontade gente, de ficar encostando que a gente tem. Sim, gente, ó, você com lipedema não é só coisa ruim, não. Não é. Tem coisa boa também. A gente tem que olhar os dois lados. É se conhecer, ver o que tem de ruim e fazer os ajustes aí. Ai, gente, ai, que gostoso. São mulheres que têm o menor risco cardiovascular, Sim, né? por conta de ter Sério? menos gordura visceral. Olha que interessante. Eu já achei o contrário. Então, não tem só coisa ruim. A gordura Sim. no culote protege o coração. A gordura intraabdominal é uma gordura de alerta para riscos cardiovasculares. Diferente da obesidade, né? A obesidade, ela tem um risco maior de doenças cardiovasculares. Sim. Se vocês iniciarem o tratamento de uma mulher hoje, que já está próximo, que nem eu tenho 38 anos. Se eu for fazer uma lipoaspiração e não tenho lipedema, eu vou entrar de qualquer forma nesse protocolo de vocês, que é um protocolo de desinflamar o paciente antes da cirurgia. Isso é para todos. Para todos. Isso é para todos, independente de você ter lipedema ou não. E durante esse processo, a gente não consegue um retorno de desinflamação ali, por algum motivo. Vai para hormônios, e aí lá na clínica... Não, a gente vai para os injetáveis, né? A gente faz medicações que melhoram essa inflamação com medicamentos injetáveis, que não são, propriamente dito, os hormônios. Seria vitaminas... Sim. Ácido alfa-lipoico, vitaminas, várias coisas. Para potencializar essa entrega, para a gente poder operar. Porque quando a gente coloca tudo isso que vocês estão falando, a gente, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar para, de repente, conseguir fazer a cirurgia? Se o paciente está muito inflamado, acho que uns 2 meses, associando uma alimentação saudável. Se ele está 2 muito meses. inflamado, 2 a 3 meses. Alimentação saudável. Então, por exemplo, lipedema. Se o paciente está muito inflamado, a gente pode fazer o que eu chamo de esquema sanduíche, né? Passa com a Mônica, já ajusta a alimentação, já pede os exames, já repõe o que está faltando, já potencializa também com medicações intravenosas de desinflamação, opera e continua. Né? Então, eu tenho paciente lá que reduziu a visceral de 19 para 12, para 11, com esse esquema sanduíche. Então, assim, deu um up na vida dela e ela mudou completamente o estilo de vida. Tipo, ela falou assim, nunca mais quero ser aquela pessoa. Sim. Eu nunca mais quero ser aquela pessoa. E são resultados realmente chocantes, assim, que você fala, meu Deus, né? Transformei a vida. Realmente, fico muito feliz de nós, lá na clínica, de poder fazer parte dessa mudança, né, de vida, dessas conquistas, que é uma conquista, né? Uma pessoa com autoestima baixa, que não se relacionava e de repente, floresceu para o mundo com ajustes, né, que são possíveis de serem feitos. Esses gatilhos que trazem o lipedema, igual você colocou, né, na primeira menstruação, as gravidez da mulher e a menopausa. Eu sabendo que tenho genética, não tem como prevenir, né? Você pode desinflamar, né? Mas ela pode aparecer, só que você não vai aumentando o grau, fazendo o quê? Alimentação saudável, não alterando de peso.
Porque, por exemplo, assim, ó, controle, né? Um gerenciamento. Então, Gerenciamento. tem um gerenciamento. Crise. Não Ah, progredir esse lipedema. então tá, não tive, toda a minha família tem. Então eu não tive na menstruação, na primeira menstruação, não tive na gravidez, então eu já tô indo para menopausa. Então o que que eu posso fazer para não ter na menopausa? Tem? Não ter, não tem. Pode ser que ela apareça, mas ela ficando no grau 1 para grau 2, Entendi. quase que não dá nem para fazer diagnóstico. Grau 1 é difícil fazer diagnóstico. É aquela paciente que fala, nossa, você fica muito na dúvida. Porque não existe um exame que eu faça, ó, esse exame tem é clínico, a maioria é clínico. Os exames ajudam, mas a maioria do diagnóstico ele é clínico. E você tendo o lipedema e fazendo alimentação saudável, reposição de tudo que está faltando, uma alimentação que eu falo saudável, anti-inflamatória, própria para o lipedema. É difícil esse lipedema evoluir. Progredir, entendi. Mas é por isso que a gente fala que a paciente ela não tem culpa, né? Porque ela já nasceu com aquela predisposição. Então, ela pode, né, desenvolver. O que a gente vai fazer é o controle, gerenciamento, evitar desse lipedema progredir. Tem um estudo recente falando que, a partir do momento que a paciente abre o quadro de lipedema para o diagnóstico, 15 anos. Então, 15 anos de sofrimento. Mas eu acredito que hoje, com as redes sociais, com a informação circulando do jeito que circula, e hoje as pessoas estão muito antenadas, elas procuram, elas estão fuçando bastante, esse tempo vai diminuir bastante. E diminuindo esse tempo, eu acredito que a paciente se conscientize mais rápido e ela consiga tomar a rédea da vida mais rápido. E aí ela vai entender que não é com essas dietas loucas, não é fazendo essas coisas loucas, não. Tem a coisa certa para ser feita e ela vai começar a fazer isso e eu acredito muito que vai haver uma estabilização com graus mais baixos. Medicamento. Tem algum medicamento que é associado no tratamento? A gente não pode falar nomes, né? Porque senão Mas daqui a pouco o tem. povo já vai para a farmácia comprando tudo, né? Até Mas porque não é... existem medicamentos que claramente diminuem a fibrose. São tipo aquelas celulites que as pessoas acham que são celulites, mas não é. O que acontece? A gordura inchou tanto que ela isquemiou e aí forma fibrose. Aí fica aquelas pelotas, aquele empelotamento. Existe medicamento, sim, que o paciente tem lipedema, eu já vou lá e já Mas percebo. você usa essa abordagem para poder lipoaspirar, ou não? Não, para vida. Até quem não vai fazer Só cirurgia, a gente usa esses Para medicamentos. diminuir. Para diminuir dor, E diminuir deixa eu fibrose. perguntar. Aonde que entra aqui? Tá dentro do protocolo os exercícios físicos? Porque, né, eu acho que é importante. Sempre, 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 tanto eu quanto a doutora, a gente incentiva, orienta, né, a procurar um educador físico, porque essa paciente, ela precisa de exercício físico. Ela não pode ser uma paciente sedentária. Então, ela precisa aumentar essa massa muscular, por mais que sejam pacientes que tenham dificuldades para aumentar a massa muscular, mas elas precisam da musculação ou de outros exercícios. Exercício em água, né, são bastante benéficos para ela. Hidroginástica? Sim. Se a paciente não tem problema nenhum no joelho, pode fazer até musculação. Mas tem pacientes que já têm acometimento de joelho, aí a gente já orienta a hidroginástica. Né? Então, assim, é uma coisa que precisa ser muito conversado. Sabe o que eu estava lembrando aqui agora que você me falou que você tem TDAH? Eu tenho. Existe uma estatística, eu não me lembro agora qual porcentagem, mas do TDAH associado ao lipedema. Gente, que maravilhoso. É. Eu queria tanto ser até aquela parte da pessoa fofinha que todo mundo quer abraçar. Que eu não tenho essa parte. Mas faz sentido, porque a gente tem uma paciente que vai operar com você, que é uma amiga minha, e ela tem esse padrão. Ela tem lipedema, tem TDAH, e a gente quer ficar encostando nela o tempo todo. A gente tem um problema, liga pra amiga. E o filho dela é assim, fica o tempo todo abraçando, porque ela tem esse afago, eu acho que Sim, provavelmente do estrogênio. Exatamente. É muito interessante saber disso. Mas qual a correlação? Eu dei uma olhada e eu queria entender. Não Não se dá sabe para saber, ainda, né? Ainda não se sabe. É tudo muito novo, né? Tem muitos estudos ainda. Se você for procurar no PubMed, tem poucas publicações a respeito do lipedema. A gente estuda em cima daquilo e a gente faz talks ainda, né? Que são reuniões. Eu acabei de chegar agora de uma reunião em São Paulo, onde se reuniu especialistas no Brasil que estão estudando, tratando e colocando lá para todo mundo, para a gente discutir o que cada um está fazendo e o que está dando certo e o que não está dando certo.
porque pouca publicação, né? Era pouco conhecimento que se tinha e a gente junto acredita que vai aumentar esse conhecimento. Mas ainda não se sabe, mas existe sim, se eu não me engano, acho que 30% dos pacientes com lipedema têm TDAH, que é alto, né? Então, mas não se sabe por quê. Eu fico curiosa, espero que a gente saiba. Porque, assim, tudo que é diferente. Eu não sei, às vezes eu sonho com uma sociedade onde, tipo, a gente vai ostentar as nossas diferenças. Não, a diferença não é ruim. Eu acho que a diferença soma. Então, mas não, as pessoas têm que ser tudo igual. E é difícil, porque, gente, como que vai ser igual? Eu já tive tantas situações em relação, por exemplo, ao transtorno neurológico, de capacitismo. Já que você tem TDAH, você não pode negociar com os fornecedores do projeto, porque... Aí eu fico... O que tem a ver? Né? Mas aí você não tem como... Assim como a pessoa mais gordinha, que passa por isso, a pessoa com lipedema, que às vezes vai se sentir... Vai comprar uma roupa, a pessoa não tem, de repente, um tato fino para atender bem essa mulher. E a menina sai mais... Às vezes um cirurgião plástico que nem sabe direito como que funciona a questão do lipedema, fala, não vou te operar. É uma coisa nova, pode falar que é frescura, pode falar que aquilo é celulite, pode falar que aquilo é obesidade. Vai né? fazer Se for dieta. Um médico, um cirurgião plástico, né, que ele não entenda sobre essa doença, né? Então, ele pode subdiagnosticar esse paciente. Como obesidade, né? Como obesidade. E é triste, né? Porque leva ainda mais tempo para essa mulher saber o que ela realmente tem e começar a tratar da forma correta. Isso. Falando um pouco da cirurgia, o paciente, quando ele está desinflamado e ele deseja fazer a cirurgia ela melhora muito a dor. Assim, isto é uma coisa absurda, tá? A gente vê isso, né, no pós-operatório, que a paciente já fala, nossa, a dor... E a lipoaspiração não é uma lipoaspiração habitual, tá? Existe uma técnica para você não aumentar a flacidez e dar um desabamento dessa pele. E porque a gente sabe que a paciente com lipedema ela tem mais flacidez na coxa. Isso é fato. A pele é mais flácida. E isso, a gente faz tudo, faz tecnologia, mas às vezes, depois de uma lipoaspiração, precisa associar um lifting também. A paciente, quando vai fazer uma cirurgia, num caso específico desse, ela tem que entender todas as limitações que o médico tem, que o médico vai fazer o melhor para ela. Só que não é só a gente. Existe a técnica, existe a tecnologia e existe o que o paciente responde a isso tudo. Então, quando ela não é uma cirurgia estética, isso ela tem que entender. A cirurgia do lipedema não é uma cirurgia estética. É a cirurgia para redução de dor, para redução de volume, tanto que, nesses casos específicos, os volumes são absurdos retirados. 10 litros só de coxa, tá? Estou falando. Mas então aquela regra no lipedema a gente não tem. No lipedema a gente aumenta essa regra. Mesmo porque a gente filtra bastante, né? Então, por exemplo, em coxa a gente filtra 5 litros de soro. Porque para sangrar menos e para conseguir tirar mais. E deixa todos os furos abertos. A maioria dos furos. Todos não, mas a maioria dos furos abertos. Porque você não pode... Tem que drenar. Porque senão... É muito ruim para a paciente, porque incha bastante. E a drenagem pós-cirúrgica é normal mesmo? Ou nem tem? Ou tem? Tem. A gente começa a drenagem logo no pós-operatório. O paciente opera de manhã à tarde, a fisioterapeuta já faz a drenagem, a ordenha. E a paciente, quando a gente conversa com a família, porque a paciente, quando ela levanta da cama, tem que levantar o mais rápido possível, tem uma enxurrada no chão. A gente já coloca com lençol lá no hospital. Entendi. Um lençol no chão. E a fisioterapeuta, ela já faz a ordenha ali. Para que saia bastante mesmo. Quando os furos fecham, por livre e espontânea vontade, a média do quarto dia, ela sente uma piora. Por quê? Porque aí incha, né? Não tá vazando, incha. E aí vai melhorar de 3 até 6 meses depois. Entendi. Então, assim, se você não Vocês já orientar preparam bem, elas, né? Porque a gente não orientar bem, a paciente ela fica... Eu operei agora, recentemente, uma paciente que veio de fora, veio da Espanha, e lipedema grau 1, bem pouquinho, mas bem ali na região subglútea. A paciente precisa fazer tudo já, estava preparadinha já para a cirurgia. E a lipo pequena. Só bolsões mesmo, bolsão de gordura subglúteo e pré-tibial. E ela está com 3 semanas, ela está, doutora, mas
mas eu não tô vendo o resultado. Falei, lembra que eu te falei? Calma, 3 a 6 meses. Sim. Mas a mãe dela já consegue ver o resultado, só que ela tá ansiosa, Vocês fazem né? fotos também? Sim, Não, porque eu sei, porque eu tô naquele grupo, existe uma síndrome da amnésia que eu não lembro como que eu era antes da cirurgia plástica. Sim. Mas eu acho que é do cérebro, Ser gente. O humano, cérebro, ele esquece. olha, ele é acostumado com o que ele tá olhando, vai ficar, Sim. né? Eu tenho uma conhecida, inclusive eu até te mandei foto, que eu acho que o grau dela é o pior grau, que é o mais alto. E quando vocês comentaram a questão da marcha, gente, quando eu vi essa palavra, eu simplesmente voltei, porque é muito Sim, sofrido é o muito sofrido. andar. Uhum. Que é, no caso, a gente está falando de um grau bem, né, alto. E parece que tem que se arrastar, né? E aí você fala assim, meu Deus, como que... Se fosse aquela paciente, então, não mandei para você, mandei para ela, mas se fosse aquela paciente, que é um nível muito... É uma paciente com alimentação bem desregulada, assim, de abrir toda hora um pacotinho. Nesse grau, vocês já conseguem fazer o sanduíche? Como é que... Se ela não melhorar a alimentação, não vai para cirurgia. Não vai para cirurgia. Não tem nem... Sanduíche, começa com a Nutri, depois a Nutri alinhou, tá tudo certo, tá bom, os exames estão bem, desinflamou. Os exames, tem alguma restrição, por exemplo, pode usar o aspecto geral da cirurgia plástica, vai fazer risco cirúrgico, tudo certinho. Sim, mas aí eu acrescento várias coisas, homocisteína, vitamina B12, vitamina D, são várias coisas que são acrescentadas para avaliar o grau de inflamação, ferritina. A gente sabe que ferritina alta, ferritina baixa, o paciente está inflamado. O paciente com 1.000 de ferritina, 2.000, o Covid deu até 3.000, né? Isso aí é uma medição de inflamação, que a gente chama de inflamação crônica asséptica, sem bactéria. Então, o paciente precisa se estabilizar para fazer a cirurgia. Porque, por exemplo, o paciente com homocisteína alta, a chance de trombose e embolia é altíssima. Então, o médico, o que o cirurgião plástico tem medo numa lipoaspiração? Embolia pulmonar, que é o que mata. Sim, que é o que mata. Então, a gente precisa estar avaliando tudo isso. E a gente sabe que, por exemplo, vitamina B12 baixa aumenta a homocisteína. Então, se você repuser a vitamina B12, ela melhora, né? Então, são várias coisas que a gente precisa avaliar com muito critério. Vocês estão vendo que o lipedema não é assim, vou ali fazer uma lipo. Não é para qualquer profissional, mesmo, né? Porque se ela fizer isso, com 3 meses pode voltar 100%. Imagina se você fizer uma lipo de 10 litros e em 3 meses... Volta 100%. Você está com os 10 litros de volta na coxa. O lipedema é assim, gente. Por isso Mas que eu falo, vai criar uma nova célula? Sim, uma doença crônica, progressiva, recidivante. Se você não tratar, ela vai recidivar. Mesmo, por isso que a cirurgia não resolve. Só a cirurgia não resolve. Entendeu? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. E se ele não entender isso... É entrar dentro de um universo paralelo de, no caso, maravilhoso. Precisa da mudança de hábitos. Não tem outra forma de tratar o lipedema sem essa mudança de hábitos, um estilo de vida. Você percebe isso das suas pacientes, a falta de hidratação? Porque essas duas pessoas que eu conheço... menina, para tomar água é difícil, hein? Uhum. Não só no lipedema, de forma geral, né? Exato. De forma geral. Que daí é uma coisa complicada. A gente precisa estar E assim, uma regrinha coisa. Né, básica para as mulheres. Uma continha bem simples que a gente pode fazer para saber a quantidade ideal de água é fazer 35 ml vezes o seu peso. Essa é a quantidade ideal de água ao dia. 35 ml. Vezes o seu peso. Nossa, gente, vai ter gente que vai ter que tomar água, hein? Vai. Mas diz que até água demais é perigoso. Sim, mas daí, no caso... Mas é mais difícil tomar água demais, né? Assim, é difícil. Quem que vai fazer isso? É muito difícil, Tudo em excesso é ruim, né? Uhum. E quem não bebe água não consegue ir no banheiro, gente. É simples verdade, assim. Se é uma água em jejum, pela manhã, eu sempre tomei água morna com limão em jejum. De manhã. Aí, é mito isso daí? Pode melhorar a digestão, né? O limão vai fazer bem para a saúde, mas o morna não acredito.
Eu acho que é mais pela... Porque a morna tira o azedume do limão. É muito Pra azedo. te fazer um chá, né? Não, É, mas parece o mais um chá. Dá a impressão de chá- chá do que... Mas eu acho que a questão da morna que eles falam é para melhora de digestão. Então, Pela tudo manhã é não faz sentido, individual. não tem nada no Então, estômago. faz o seguinte, mal não vai fazer, É, né? certo? É. Então, testa. Se fizer bem pra Aí eu você. comecei a colocar cúrcuma, né, de manhã, assim, para Excelente, anti-inflamatório. anti-inflamatório para melhorar. E eu tenho E a cúrcuma, inclusive, é um dos suplementos que a gente usa no lipedema. Ele tem um efeito Olha. anti-inflamatório, o ômega 3 também. Olha que interessante. São 2 suplementos bem essenciais no lipedema para controle de inflamação, então controle da dor. E não tem contraindicação, né? Porque é Só se ela natural. tiver alguma alergia a isso, né? Mas é difícil. Por falar em alergia, olha aquilo que você falou, né, do alimento. Toda a vida eu comi muito ovo. Toda a vida, assim, né? Desses 5 últimos anos que eu conheci ali low carb, um pouco de cetogênica. E aí agora eu descobri que eu tô com... quando é proteína, é intolerância, né? Ou alergia. Alergia Ao ovo. ao ovo. É no máximo 1. Se eu comer 2, estufamento. Eu acho que eu ainda não curei a No desbiose. caso, é uma sensibilidade, né? Quando é intolerância, você não vai suportar comer nenhum. A mesma coisa para o glúten, né? Uma pessoa que ela é celíaca, ela não Nem pode encosta. consumir nada com glúten. Uma pessoa que ela tem uma sensibilidade ao glúten, estou falando do glúten, mas pode ser ao ovo também. Então, depende da quantidade que ela consome, ela consegue digerir. Se ela ultrapassar aquela quantidade, ela já vai ter uma má digestão. Existe uma saúde que é universal? Por exemplo, assim, tem gente que vai achar assim, é pessoa extremista, nunca come, está sempre, né, em relação a isso. Eu sei que agora há pouco você comentou, né, que de repente numa festa, né, mas existe algum alimento que você fala assim, esse, só se for a última coisa da terra, esse não. Você colocaria o glúten e o açúcar de E o primeiro? sorvete? O sorvete. De bola, Bastante Então, eu ouvi gordura. falar alguma coisa do sorvete. O sorvete basicamente é Gordura gordura hidrogenada. Eu ia falar assim, mas nem o açúcar. artesanal? Nem aqueles artesanal, não, né? O artesanal né, dependendo, né, claro, O que está sendo feito? Porque o da sorvete, forma a que bola está sendo feita. é gordura né? hidrogenada, né? É gordura hidrogenada. Seu corpo não reconhece como alimento. Às vezes, um artesanal, né, se você conhecer o local, você saber como é preparado, pode ser que tenha uma quantidade menor de açúcar, né, de gordura, mas dificilmente a gente vai entrar no estabelecimento, né, vai perguntar como que é feito. Sim, não vai. Então é muito da confiança. Outra coisa é a margarina, né? Margarina, os embutidos, Os embutidos, tá? A salsicha, tá, minha peito de querida? peru, salsicha. A salsicha tá lá. Exato. Gente, eu li Outra coisa que eu lembrei que é algumas péssimo para quem tem lipedema é o sal, gente. Sal. Tem que comer, a alimentação tem que ser pouquíssimo sal. Mas deixa eu falar, o sal... Aumenta a dor até demais. o sal do Himalaia, o Independente, sal... é sal, aumenta a dor. Aumenta a dor. Aumenta a inflamação, aumenta a dor. Sal, açúcar, né? Trigo. Tudo que é branco. Tudo que é branco. Tudo Tudo que é pó e é branco. Gente, pó branco já tá estranho, né? Então... E também, a gente comentou da torradinha balduco, Sim, né? sim. Eu ainda até brinquei das 23 calorias, porque é bem comum, né? Aquelas 23 calorias ali na capa da embalagem. Muitos pacientes acabam comprando porque entende que eles precisam consumir menos calorias, né? Para emagrecer, para ter uma melhor estética ali na perna. Mas no lipedema, a gente não foca só em quantidade de calorias, e sim na qualidade dos alimentos. Então, uma pessoa que ela é obesa, ela pode emagrecer, né, comendo esses alimentos, porque ela está controlando a quantidade de calorias. Já no lipedema, ela não vai sentir melhora só reduzindo calorias. Então, muitas vezes, essas mulheres, elas vivem, né, uma vida
consumindo esses alimentos, restringindo calorias e não percebe nenhum tipo de melhora. É por conta disso. São Às alimentos vezes até que reduz aqui, né? Na cintura, mas a reduz coxa, cintura, mas ela não percebe nenhuma melhora aonde ela queria. nas pernas. Tá, porque não tem a ver com emagrecimento, tem a ver com desinflamação. E às vezes um alimento que não tem caloria, que até te emagrece, mas ele te inflama e atrapalha essa área ali relacionada Exato, ela ao não vai lipedema. perceber melhora nas dores, na textura da pele, né, na fibrose. Então, ela não vai perceber melhora restringindo só calorias. Então, ela precisa realmente de um acompanhamento. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque me falaram e aí deram a entender que era essencial e que trazia até não, a gente sabe que não traz a cura, né? Mas talvez uma supervalorização do trabalho, ou se é valorizado, por isso que eu quero saber de vocês. As drenagens dessas que a gente faz normal, drenagem linfática para lipedema, melhora, piora? É importante? Tem algum fator mesmo? Ou é só água com limão A morna? drenagem linfática, ela pode ajudar. Mas, como a doutora disse, né, não é Não é um tratamento. inchaço verdadeiro. Não é um inchaço verdadeiro. Mas ela sente o alívio do peso. Só que, igual eu te falei, sozinha é igual a cirurgia plástica. Se você fizer só a lipo, não resolve. Se você fizer só a drenagem, não resolve. O que mais resolve... Se você falasse para mim assim, doutora Ana Célia, eu só posso fazer uma coisa na vida, o que eu faria? A dieta. A alimentação saudável, mudança de hábito. Sim. Para cada paciente é único. Então, não adianta eu pegar lá dieta anti-inflamatória no Google, ele vai te dar uma dieta anti-inflamatória, para você pode não desinflamar. Por isso que é tão importante procurar um profissional da nutrição que esteja capacitado e esteja estudando o lipedema, porque é individualizado. Se você tiver que fazer uma coisa só, minha linda, faça a consulta com o nutricionista. Não faça nem comigo, cirurgião plástico, faça com o nutricionista. Porque eu não posso... Hoje eu tenho essa ciência, mas eu não tinha um tempo atrás. Porque eu também procurei saber. Hoje eu não tinha... Eu já fiz lipoaspiração em paciente com lipedema. Fiz, inclusive, em amigas que, inclusive, graças a Deus, estão ótimas. Não voltaram à gordura, mas não melhoraram tanto a dor. Melhoraram a dor, mas assim, ainda sente um pouco. Que hoje elas estão em acompanhamento com a Mônica. Assim como eu também já tratei pacientes sem saber que era lipedema. Sim. Porque não é E você achou que ela não estava fazendo dieta? Com certeza. Que não estava melhorando? Não Entendi. estava melhorando. Então, por isso, é tão importante, se você tiver que fazer uma coisa única, fazer a alimentação, né, própria para você, para cada paciente. E aí, sim, você pode fazer coisas que ajudem. A gente sabe hoje que existe uma leg muito boa, que eu estou trazendo para a clínica, que ela é boa para o lipedema. O tecido compressivo? Tipo de compressão. Fazer a terapia manual com a fisioterapeuta, que é a terapia que vai melhorar ajudar o peso. Fazer, né, até a terapia dos injetáveis, que eu acho que pode se associar. Fazer, então, uma consulta comigo, com a cirurgião plástica. Fazer até uma consulta, avaliar também, que a gente está com uma vascular lá na clínica também atendendo, a parte, porque a gente sabe que, às vezes, a paciente tem dor, mas também tem varizes. Ela precisa tratar a varizes. Se ela tem dor, tem obesidade, ela precisa tratar a obesidade. E ela é uma doença vascular. É uma doença vascular, então é muito importante. O lipedema é uma doença vascular? Sim, é do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem tecidos vasos linfáticos, tem, né, o tecido vascular ali todo, que precisa ter um olhar diferenciado, com cuidado. Por isso que é importante ter esse olhar multidisciplinar. Vocês falando isso, agora eu lembrei, né? As pacientes que fazem bariátrica e têm obesidade e lipedema, elas vão notar que tudo está emagrecendo menos o lipedema, né? Tem paciente que fala o seguinte, eu fiz a bariátrica para melhorar, eu achei que piorou. Por que piorou? Não é que piorou, ela melhorou da obesidade. Então, só que ela ficou muito desproporcional. Porque ela emagreceu muito a área que não tem lipedema, que é tronco, braço, abdômen, e parece que são duas pessoas diferentes. Daqui para cima é uma pessoa, daqui para baixo é outra pessoa. Eu já vi. Tem um pessoal americano, né, que faz muita cirurgia assim, Sim, porque acho que o americano, a gente tem aqui no Brasil, lógico, né, mas o americano tá antes que a gente. Sim. E eu vejo mesmo, claramente a pessoa teve um emagrecimento importante, que a gente vê muita flacidez, mas a perna continua com aqueles grande. bolsões, agora essa é a palavra, Sim. bolsões. Sim, e dependendo do grau, aí não é uma cirurgia simples, são cirurgias de remoção, incisões. Então, por isso que eu falo, muito cuidado
com a alimentação, porque dependendo do grau, a cirurgia vai ser muito mais complexa. Não vai ser só uma lipoaspiração, que não é só, né? Já é uma cirurgia complexa numa paciente de lipedema. Vai ser lipoaspiração, vários liftings, lifting de coxa, lifting de bolsões, desses bolsões de fibrose mesmo, porque fica uma fibrose e fica com dor, né? Então, precisa cuidar. É uma cirurgia, tirando a cirurgia mesmo, não todo o tratamento, muito mais cara do que a tradicional, a lipo tradicional ou não? Não. Assim, o que encarece um pouco, você tem que associar tecnologia. Ah, esse Então, aí, detalhe. tem que, assim, não são todas as pacientes que a gente associa tecnologia numa lipoaspiração convencional, dependendo do grau de flacidez. Agora, toda paciente com lipedema é ideal que se associe tecnologia. Claro que está com grau 1 lá, não precisa, mas passou disso, já tem que avaliar a qualidade da pele, a flacidez. Você acha que compensa essa paciente, depois dessa lipo, voltar para um segundo lift ou faz um lift ali na hora mesmo? Não, a gente geralmente não faz junto, porque a lipoaspiração é grande, e aí você tem que ver o que vai retrair, o que não vai retrair, e aí depois tem pacientes que precisam de lift, tem pacientes que não precisam. Tem alimentação que ajuda a produção de colágeno, alguma coisa assim? Porque eu já vi algumas coisas em relação a gelatinas, cartilagens de alguma coisa para melhorar a retração de pele. Você acha que funciona? No lipedema, a gente trata o colágeno um pouco diferente. Exato. Algumas pacientes chegam consumindo colágeno, achando que está, né, fazendo bem, ajudando. Tem também hoje até um suplemento que é bastante utilizado, que ele é proteína do colágeno. Sim, sim. Muitas pacientes usando, né, essa proteína do colágeno, por conta da proteína mesmo, por conta do colágeno, né, para melhorar ali a qualidade da pele. Só que o colágeno, ele pode piorar a fibrose dessas pacientes. Ela vai ter mais força para se... Então, ela pode ter mais ondulações, mais o aspecto de celulite. Olha, gente... Por isso que fala, né? É minucioso o olhar para ver o que está acontecendo, né? Eu tenho sempre... João, o que a gente vai fazer? Porque toda vez que dá uma hora... A gente tem um cronômetro. Que dá uma hora eu falo, não falei tudo que eu queria falar. A gente tem que fazer um segundo. Não é? Mas eu quero encorajar você, mulher, que já entendeu tudo isso aqui, a pesquisar mais, principalmente nas redes sociais da doutora Ana Célia, da Mônica, porque o conteúdo é como a gente conversou aqui. Tem gente que não sabe e às vezes coloca sem saber. E acaba piorando mais essa situação, né? Olha só, acabamos de saber sobre o colágeno e você está aí tomando colágeno achando que, né? Ai, Jesus amado. É cada coisa que a gente já fez. Mas que bom que a gente tem a evolução, as descobertas, os estudos. Você comentou aqui que é novo, que vocês têm grupo, que cada dia tem coisas novas chegando. Então, assim, é até lindo de ver. A gente eu, pelo menos, como mulher... que consumo, né, o trabalho de vocês, eu me sinto amada, porque é tão ruim quando a gente percebe que a gente é mais um, né, na fila do pão, gente, sendo tratado como linha de produção, sem individualidade, e aí a gente volta para casa mais triste, né? Então eu percebo isso de vocês, do cuidado, do carinho, de personalizar, de cuidar dessa paciente, não deixar essa paciente solta, tipo assim, operou, agora vai. Vai para onde? Vai lá no meu grupo reclamar. Ou vai perguntar coisas que não é para eu responder. Não é para... enfim, a gente percebe que está solta, está sem amparo. E eu quero parabenizar vocês pela organização, pelo respeito com a profissão, com as pacientes, pela nova abordagem, que é uma abordagem que eu gosto muito, da medicina integrativa, de prevenir, de ver a causa, né? Não só... enfim, tentar remediar o tempo todo. E que Deus abençoe vocês. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui num dia de corrido, num horário corrido, com as suas dificuldades de vida normal e ainda poder compartilhar aqui com a gente sabedoria e empatia o tempo todo. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigado, né, por poder vir aqui e trazer
um conteúdo tão importante, né, para ajudar essas mulheres portadoras de lipedema. E deixa eu te fazer só uma última pergunta. Essa paciente que está assistindo a gente aqui agora, independente se tem lipedema, você também trata nutrição normal, convencional, quero perder peso, quero melhorar a vida? De forma geral, tá? Trato todos os pacientes, né, de forma igual e de forma personalizada, né, a dieta. Mas na clínica, né, a gente também aborda não só lipedema, mas também a nutrição na cirurgia plástica, no pré e pós-operatório. Um paciente que também busca uma melhora na composição corporal, reduzir gordura, aumentar a massa muscular, também. E ela faz modulação intestinal também, né? E também modulação intestinal, que eu amo. Gente, isso é muito importante, porque as pessoas mal sabem o que é uma desbiose, uma situação. Exato. E a gente só sabe depois que passa, né, pela situação. Assunto para um próximo podcast. Isso que eu ia te falar. Não, a gente pensou a mesma coisa. Eu falei, a gente podia fazer um só de intestino. Exato. Super interessante, super interessante. Porque tem muitos mitos, muitas verdades, muitas coisas que a gente precisa conversar, gente. Ai, doutora Ana Célia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de trazer mais conhecimento, né? Porque a gente estuda para isso, para ajudar vocês, mulheres e homens. No caso do lipedema é raro, tem homem, pode acontecer, mas é muito raro. Porque eu acho que é isso, gente. Acolher, ensinar, mostrar. A gente está ali para apontar o caminho. E aí cabe a vocês quererem seguir ou não, né? Porque isso é uma escolha. E nem sempre é o caminho mais fácil. Nunca é o caminho mais fácil. Não existe caminho fácil na vida, gente. Já aprenderam isso, não? Desconfiem, não peguem atalhos. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada. Um beijo.